Não, vai com esses pedidos. Quero ir pro céu, então vai. Às vezes eu fico com medo de algumas coisas que eu canto. Eu fiquei quietinho, só assistindo. Quero ir, mas eu estava hoje não. Amém. Casa do Senhor é um lugar de alegria. Alguém me ajuda lá em cima, um diácono, corra lá e peça para o pessoal me ajudar com os slides que eles mudaram. Colocar o meu PowerPoint, por favor. Não estou vendo ninguém. Colocar lá, obrigado. Valeu, já estou indo lá. Hoje é a nossa segunda mensagem nessa série. A gente prepara o ano na nossa igreja. O Espírito Santo tem toda a liberdade de mudar. Sobre os temas que nós queremos desenvolver durante o ano. Algumas pessoas acham que isso é travar o espírito. Não, mas isso é feito sobre muita oração. Ele é o Senhor da igreja, o ontem, hoje, o amanhã é do Senhor, Ele sabe todas as coisas. E nós cremos que o Espírito Santo nos dirige, nos guia para preparar os anos que estão à frente de nós. Como eu disse, não é uma camisa de força, não é algo que a gente faz sem dar lugar ao Espírito Santo e a sensibilidade no decorrer do ano para mudar ou acrescentar algo. E nesse ano especificamente, o que nós íamos falar nesse final de ano era totalmente diferente. Era um outro assunto, nós íamos fazer um panorama do Novo e do Velho Testamento, mas ouvindo o Espírito Santo, nosso pastor sentiu a necessidade de falarmos sobre os nossos valores, que foi falado mais ou menos um mês e meio atrás, e depois sobre a nossa missão como igreja. E na semana passada, ele introduziu esse novo período, então, de série, usando o slogan da nossa igreja, né, como missão, que nós, como Igreja Mensagem de Paz, existimos para, e aí começamos a falar, e falamos sobre a importância, primeiro, de compartilhar as boas novas de Cristo, depois, de adorar a Deus. Nós existimos para adorar a Deus. Há muita gente que não entende a razão de nós, como igreja, pararmos para falar sobre isso, parecendo ser tão óbvio. É claro, pastor, a igreja existe para adorar a Deus, mas isso tem que estar, de certa forma, preso realmente no nosso coração e no nosso propósito de tudo que nós formos fazer como igreja, que essas coisas estejam dentro dos nossos propósitos como igreja. Ou seja, pessoas podem criar atividades ou querer fazer coisas na igreja que não necessariamente se encaixam naquilo que nós entendemos ser o nosso propósito como igreja. E quem já fez a classe 101 comigo, que é a classe de introdução à membresia da igreja, nós explicamos de onde nós tiramos essa ideia de missão da nossa igreja. Nós extraímos da grande comissão que Jesus nos deu e do grande mandamento. A amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo, e a grande comissão que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Dentro desses dois textos, nós encontramos ali todos os propósitos de nós, como Igreja Mensagem de Paz, existimos. Então, peço a sua atenção pelos próximos 30 minutos para falar sobre adoração e a importância da oração. O tema da minha mensagem está ali projetado, por que devemos adorar? Eu vou ter vários textos projetados, mas eu quero te encorajar a pegar a sua Bíblia e ter ela próxima a você. Nós vamos usar o livro de Salmos hoje como base para essa mensagem, principalmente um salmo, mas eu vou citar vários outros salmos. Alguns eu tenho projetado, outros eu não tenho projetados. E se você é como eu, que gosta de aprender, guardar, escrever, como eu disse, alguém um dia encontrou minha Bíblia andando por aí, e disse, pastor, que eu achei sua Bíblia, eu fiquei com ela tão encantado que eu quero ficar com ela, tem tantas anotações. Eu falei, faça o mesmo, leia a sua Bíblia, quando alguém falar alguma coisa, escreva do lado. E o Espírito Santo, que é mestre nisso, vai fazer te lembrar o que era, o que se trata, e vai ser sempre muito bom e edificante para a sua vida. Então eu te encorajo a ter a sua Bíblia, mesmo que a gente traz em projeção, o motivo que a gente faz é para os nossos visitantes. E falando nisso, você nos visita a primeira vez, nos deixe saber quem você é, sempre muito importante. Eu recebi uma ligação, não eu, pastor Fernando, essa semana, de uma pessoa que esteve conosco e segundo ela preencheu o cartão, não chegou até mim, e eu falei, olha, eu sinto muito de não ter te ligado, porque eu não recebi o seu cartão, e eu quero te encorajar, você que traz um visitante, você que é amigo de um visitante, os diáconos que entregam, todos estejam atentos, nós trabalhamos aqui como um corpo, amém, irmãos? Que essas pessoas sejam bem recebidas, que elas recebam um cartão de visitante, que elas preencham e que elas devolvam no lugar correto, para que a gente possa contactá-las, agradecer pela visita e nos prontificar a ajudar no que for preciso. Então, eu te encorajo a fazer isso. Falar de adoração, o que é adoração? Adorar, de acordo com as definições mais contundentes, significa prestar culto, significa amar apaixonadamente
e respeitar muito ou gostar muito de alguma coisa. Tanto no grego como no hebraico, a palavra tem um sentido igual, embora elas são traduzidas de forma diferente. A gente, no hebraico, por exemplo, vê adoração como curvar-se ou prostrar-se. Eu, estudando, me preparando para essa mensagem, ouvi o pastor Márcio pregando uma excelente mensagem sexta-feira. Quem esteve aqui foi muito abençoado pela mensagem pregada pelo servo de Deus. Eu saí daqui realmente encantado, usando a vida de Abraão e o encontro dele com Deus na tenda ao meio-dia. E ali, quando ele falou assim, quando Abraão viu o Senhor e se prostrou diante daqueles 3 homens, a palavra é uma palavra que significa literalmente adorou, adoração. Prostrar-se em hebraico significa adorar. Então toda vez que uma pessoa, você lê na Bíblia, se prostrou perante o Senhor, prostrou perante alguma coisa, ela estava adorando. E aí você vê várias passagens, quando por exemplo a arca do Senhor foi levada pelos filisteus, e dentro do templo de Dagon, e o que o Dagon, ele caiu, ele se prostrou, de certa forma ele estava reconhecendo o senhorio do nosso Deus e adorando o nosso Deus. Então prostrar-se na Bíblia significa adorar. Outra, no grego, que é traduzida muitas vezes como adoração, é beijar a mão. A palavra significa isso. Quando alguém pegava a mão de uma pessoa e beijava, era um sinal de adoração, de reconhecimento. Mas a ideia principal é que tanto um como o outro tem de reconhecer o ser ou objeto adorado maior ou superior a si próprio. Então, quando se há uma adoração, é um reconhecimento da grandeza do ser adorado. Importante a gente entender que, independente da pessoa adorar a Deus ou não, todos nós fomos criados para adorar. Seja você ciente disso ou não, nós iremos adorar em algum momento da vida alguma coisa ou pessoas. Todos nós temos dentro de nós essa eternidade, buscando um ser a ser adorado. As pessoas, por isso, adoram ídolos de televisão, cantores, times de futebol, objetos, casas, dinheiro, riquezas. E a ideia é, mas eu não vejo essas pessoas dizendo literalmente que são adoradores disso, mas as atitudes descrevem que elas estão adorando. Elas constantemente estão se prostrando, ou se curvando, ou entregando a sua vida totalmente a essas pessoas ou a essas coisas. Porque está dentro de nós. O nosso objetivo como igreja, por isso que o nosso propósito como igreja é levar as pessoas a adorar a quem? A Deus. Porque adoradores nós somos, mas às vezes somos adoradores das coisas ou das pessoas erradas. E como igreja, nosso objetivo é canalizar o que Deus colocou dentro de nós para Ele. Porque foi para isso que Ele nos criou, para o adorarmos, para adorarmos a Ele, perdão. Nós fomos criados para adorar a Deus. A Bíblia está cheia de referências e expressões que levam-nos a entender que nós devemos adorar a Deus. A mais conhecida delas é aleluia. Quantos já usaram aleluia? Amém? Amém? Você já usou aleluia várias vezes. E aleluia significa literalmente louvem ao Senhor. A palavra aleluia ela é uma transliteração. Nós trouxemos do original como ela é. Aleluia. Nós temos ali 2 palavras, halel, louvem ao Senhor, ou adorem ao Senhor, e a palavra Yahweh, que nós traduzimos como Jeová ou Javé. Então, ou seja, louvem ao Deus Javé, ao Deus Jeová. E é isso que significa quando você fala aleluia. Na verdade, você está dizendo louvem ao Deus Javé, ao único Deus verdadeiro. Porque foi assim que o povo de Israel o conheceu como o Senhor Jeová. Muita gente não entende por que nós, como igreja, insistimos de esse negócio de adorar a Deus parece fanatismo, parece uma coisa de loucos. Por que as pessoas precisam ser encorajadas toda vez a adorar que vem à igreja? Meu irmão sabe, é longa essa resposta, mas a importância principal dela é que se você não fizer da forma correta, você vai fazer da forma errada. Eu estava há poucos dias passando o canal de televisão e vendo em algum lugar da Europa uns times de futebol jogando, e as pessoas, ali que é fanatismo, ali que realmente é uma coisa insana. Ver as pessoas idolatrando aquelas pessoas, idolatrando o time, malucos cantando e pulando por horas, irmãos. E às vezes quando a gente tenta canalizar isso que está naturalmente no coração do homem para o lugar certo, as pessoas acham que é um abuso. Ficar em pé, pular na presença de Deus, adorar o verdadeiro Deus. Se você não fizer para Ele, você vai fazer para as coisas ou pessoas erradas. Mas está dentro de você.
Todos nós reconhecemos isso. Há algo que mexe com você. Eu quando participava aí com os irmãos da Copa do Mundo, não tem jeito. Nós, brasileiros, temos uma coisa que não existe, outra palavra, é fanatismo pela seleção. A maioria dos brasileiros. E a gente vê que na hora dá um desejo de pular, de gritar, de expressar o nosso amor pelo nosso time. E eu fico, às vezes, me policiando, porque tem um Espírito Santo, você tem um Espírito Santo. Eu falei, epa, peraí, você não é tão excited assim para o Senhor Deus, não é? E a gente precisa, às vezes, peraí, Senhor. Será que Deus está recebendo verdadeiramente a minha adoração como Ele merece? E eu, de vez em quando, preciso de me policiar nisso. Que a verdadeira adoração que eu quero expressar seja dada ao meu Deus. E é por isso que você precisa sempre estar ouvindo isso. O nosso propósito como igreja é adorar a Deus. Eu escolhi um salmo como salmo principal para falar sobre adoração. É o salmo de número 100. Você vai abrir, vai ter ele aberto. Eu tenho ele projetado para aqueles que não têm uma Bíblia com você agora. Vamos lá, rapidamente. Salmo 100. Todos encontrando, deixa aí aberto, porque eu vou voltar nesses salmos e explicar o porquê devemos adorar ao nosso Deus. Esse salmo, de uma forma maravilhosa, explica em poucas palavras por que nós devemos adorar a Deus. Diz o verso número 1, celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Verso 4, entrai pelas suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dai-lhes graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. De uma forma muito, muito resumida, mas poderosamente explicada, o Salmo 100 diz por que nós devemos adorar a Deus. E a razão número 1, de acordo com esse Salmo, de acordo com um entendimento coletivo e quase que unânime das igrejas ao redor do mundo cristão, nós devemos adorar a Deus. Primeira razão, porque o Senhor é Deus. Há uma coisa bem, parece que retórica, mas é tão óbvio isso, pastor. Mas se existe uma razão unânime, reconhecida, que você deve adorar a Ele, é porque Ele é Deus. Só por isso você já deveria parar e pensar. O salmista diz aí, eu pedi que você mantivesse, eu não tenho mais projetado esse texto. Celebrai com júbilo ao Senhor os habitantes da terra. Onde você mora? Na terra. Alguns habitantes? Não, todos os habitantes da terra. É um clamor, é uma chamada a todas as pessoas que vivem no planeta, criado por Ele, para o adorar. É interessante, né? Você ser convidado para estar na minha casa, passar algum tempo morando comigo e ser ingrato a mim. Não reconhecer que se você está naquele lugar, é pela minha benevolência, pela minha bondade, pela minha amizade. O mínimo que se espera de uma pessoa que habita num lugar, digamos assim, convidado, está sem pagar nada. Você paga para viver no planeta Terra. Ah, pastor, eu pago aluguel, eu pago tudo. Mas você paga o ar que você respira? A água que você bebe? Não, foi Deus que te deu isso. Os principais fundamentos da vida foi dado por Deus. E para a gente resumir uma conversa longa, você não precisa de tanto que você acha que precisa para viver. Se você parar para pensar, o que Deus te deu para viver já é o suficiente. Somos nós que somos vendidos a uma cobiça constante de ter mais e mais. Mas se a gente parar para pensar, e às vezes a gente para pensar tarde demais, não precisamos de tanto para viver. Afinal, tudo que precisamos, Deus nos deu. Diz o salmista, voltando ao verso 2, servi a Ele com alegria. O pastor Márcio falava que adoração na sexta-feira é servir. Abraão estava em pé, pronto para servir a Deus quando ele estava ali com ele, porque era um ato de adoração. E você deve adorar a Deus com alegria, porque Ele é Deus, você está servindo a Deus, você não está servindo a um homem. Continua, apresentai-vos com cânticos. É por isso que a gente faz isso em todos os cultos, todas as vezes que a gente se reúne. Ah, por que toda vez canta na igreja? Parece uma liturgia maçante, muitos pensam que está formatado, deixa as coisas serem espontâneas. Não, porque a Bíblia diz que uma forma de adorar a Deus é com cânticos, é com palmas, é com instrumentos de música. Nós precisamos adorar a Deus assim, foi nos instruído assim. E aí ele diz, por quê? Porque sabei que o Senhor é Deus.
Aí ele diz, foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. O Senhor, Yahweh, é Deus, Elohim. O nosso Senhor, aquele que nós reconhecemos ser maior que nós, é o Deus que nos criou. E é por isso que a gente adora Ele. Aquele que está acima de nós, aquele que a gente reconhece como Senhor, é também o nosso Deus. O meu objeto de adoração não é nada mais, nada menos do que o próprio Deus. E você pode dizer o mesmo, amém. A gente está feliz por isso, porque a gente não está adorando ou sendo focalizado, focando o nosso desejo de adorar para as pessoas ou para as coisas erradas. Nós estamos adorando a Deus, que me chamem de fanático, que me chamem de maluco, mas se é para o verdadeiro Deus, eis-me aqui para adorá-lo. A primeira razão é porque Ele é Deus. Diz o texto que nós somos ovelhas do seu pasto. É a ideia do Salmo 23, que ele fala assim, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Guia-me por verdes pastos, para as águas tranquilas. E é uma ideia de que assim, eu vou adorar esse Deus porque Ele tem cuidado de mim. Onde quer que eu vá, Deus está ali me guiando, me protegendo, preparando para mim o que eu preciso. A ideia de verdes pastos, de águas tranquilas, era o que necessitava as ovelhas. Deus cuida de você, meu querido, pode você pensar ou não. Quando eu penso na minha vida, quando você parar para pensar na sua vida, você vai ver que toda a trajetória, mesmo antes de conhecer o Senhor, Deus estava cuidando de você. Deus estava protegendo. Quando eu penso na minha vida, eu falo, Deus, foi uma aventura muito louca. Mas o Senhor está sempre guardando-nos, guiando-nos por águas tranquilas. Não existe uma pessoa no mundo que nasceu de acordo com o texto que nós lemos, sem o consentimento de Deus. Você é ovelha do seu pasto, do seu rebanho. Pode você achar que não, que você é um acidente. Pode o mundo ter te dito isso, seus pais terem dito isso. Mas não existe uma vida na terra que não é pelo consentimento de Deus. Quando nós buscarmos ser pais devido à nossa dificuldade, os nossos médicos diziam, pode estar todos os elementos clínicos e biológicos ali prontos. Se algo especial não acontecer, não há vida. E esse algo especial que ele dizia é o sopro de Deus. A vida é um dom de Deus. Então, por essa razão, por sermos criados por um Deus, nós já devíamos adorar, nós somos dele, possessões dele. Isso é uma razão de nós o adorarmos. Foi a vontade de Deus te trazer nesse mundo, você sabia disso? Foi a vontade de Deus. Deus te planejou do jeitinho que você é. Alto, baixo, moreno, branco, cabeludo, sem cabelo. Do jeito que você é. E você pode achar, eu não gosto muito de mim. Sabia que você ofende a Deus quando você pensa assim? Se minha filha disser para mim em algum tempo da vida, eu não gosto desse detalhe meu, e eu olhar e eu saber que parece com o meu detalhe, eu vou ficar muito triste. Eu falei isso com a minha esposa, ela fez uma operação de nariz. Ninguém sabe disso. Não sabia. E o nariz dela era aquele nariz avantajado. E o nariz dela era o nariz do pai dela. E no dia que ela falou, eu vou operar meu nariz, esse senhor ficou tão triste. Por que, minha filha? Tão bonito. E ela fez a operação, era o desejo dela. Mas eu pude ver no pai dela que ele não gostou. Quando você não gosta de algo em você, tirando aqui os nossos relacionamentos horizontais, biológicos, familiares, principalmente Deus. Você sabia que Deus não gosta? Porque foi Ele que te fez. Os padrões de beleza do mundo não são os padrões de Deus. A Bíblia fala que, graças a Deus, que você é belo, que você é formoso, que Deus te fez do jeito que você é. Sério, a gente às vezes fala, fulano é alto, fulano é baixo, fulano é isso. Deus que te fez, e porque Ele te fez, você fala assim, eu sou grato a Deus por isso. E eu falo para, estendendo, graças a Deus, eu vejo todo mundo aqui perfeito, tudo, mas mesmo as pessoas que, por alguma razão genética, nasceu com algum defeito, e às vezes é difícil. Há poucos dias eu vi alguém postou um vídeo muito bonito de uma pessoa cantando para uma pessoa que tinha uma deficiência, eu acredito que uma deficiência cerebral, que a pessoa deve ter tido uma paralisia cerebral no momento do parto. E esse tipo de caso, as pessoas são presas dentro do seu próprio ser, elas são racionalmente perfeitas, funcionam, mas não conseguem coordenar o seu corpo, os seus movimentos.
E essa pessoa cantava: você é um ser lindo e adorado, e adorado. Foi Deus que te criou. E às vezes na nossa concepção humana, limitada, a gente fala: mas como pode alguém ser grato a Deus sendo assim? Há tantas dificuldades para responder essa pergunta, mas só pelo fato de estar vivo. Quantos não têm o privilégio, ao nascer, já morrem? E por alguma razão, acho que por termos o privilégio de ver, de enxergar, de sentir, de cheirar, de ter todos esses sentidos na vida, porque alguns não têm, mas têm outros, e aguçam melhor esses outros, acabam por ser motivo de adoração, de dizer: Deus, muito obrigado, pelo menos eu tive o privilégio de vir a esse mundo. Amém? Segunda razão, vamos acelerar. Razão número 2, porque o Senhor é bom, diz o salmista. Não só Ele é Deus, diz que Ele é um Deus bom. Diz que nós devemos entrar, verso 4, pelas portas com ações de graças. A ideia de quando virmos ao santuário de Deus. A ideia do salmista: quando me chamaram para vir para a casa do Senhor, eu me alegrei. Eu vim para a casa do Senhor com alegria. Tem gente que entra com uma falta de humor, com falta de gozo no coração. É claro que existem circunstâncias que isso pode nos levar, mas nós somos encorajados a vir à casa do Senhor com alegria. Ele, entrar nos seus átrios com louvor. A nossa adoração a Deus não começa na igreja. Nossa adoração de Deus já está todo o tempo ocorrendo pela vida que temos. Porque Ele tem sido bom. Porque o Senhor é bom, verso 5, e a sua benignidade dura para sempre, a sua fidelidade de geração em geração. A palavra bom aí, a ideia é que Ele é bom e prazeroso. Você já viu pessoas boas para você, mas não é prazerosa? Às vezes seu patrão é uma boa pessoa para você, mas não é prazeroso. Não é verdade? Te dá o seu cheque toda semana, você é feliz de trabalhar ali, mas você não quer viver com ele. Não é verdade? A ideia, o Ignaldo riu, não sei porquê. A ideia é que Deus não só é bom para mim, mas Deus é prazeroso, é bom estar com Ele. O Senhor é bondoso, é gostoso estar com Ele. O salmista reconhecia: olha, esse Deus, Ele não só merece ser adorado porque Ele é Deus, mas Ele merece ser adorado porque Ele é bom. Ele diz: a sua benignidade, a palavra que podia ter sido traduzida, porque é hesed, como amor, o seu amor dura para sempre. É interessante porque nós temos uma dificuldade de entender isso. Nosso amor, ele é condicional, nosso amor, ele é limitado, nosso amor, ele é uma troca. Se nós somos amados, nós amamos, embora somos encorajados a amar diferente pelo amor de Deus. Mas o amor de Deus não, é incondicional. É um amor que, independente, se você hoje amanheceu triste, não orou, veio para a igreja chateado, Deus continua te amando. É para sempre. Deus te ama no limite máximo. Não há o que você faz nem para aumentar, nem para diminuir o amor de Deus por você. E só por isso fala assim: mas Deus, o Senhor continua me amando mesmo depois de tudo isso? Mesmo depois de tudo isso eu te amo. Então o Senhor é muito bom. Exatamente, eu sou um Deus bom. Então o Senhor é muito bondoso. Exatamente, eu sou um Deus bondoso. Você já teve ocasiões na sua vida que, se fosse você, você não se amaria mais? Sim ou não? Eu tive várias. Que eu teria sido excluído do meu ciclo de salvos. Esse caboclo não tem jeito de ser salvo. Ele é muito ruim. E Deus olha, estende a sua mão e diz: eu te amo mesmo assim. Eu estou com você mesmo assim. E o salmista diz: por essa razão, Ele deve ser adorado. Ele diz: sua fidelidade está não só aqui, não só agora, mas de geração em geração. Ou seja, eu confio num Deus que vai cuidar dos meus filhos, dos meus netos, dos meus tataranetos, de todas as minhas gerações. E ele fala assim: isso é motivo de alegria, de dizer: oh, obrigado Deus, eu quero te exaltar porque eu sei que o Senhor é fiel. O salmista entendia. Eu pedi que você ficasse com a sua Bíblia aberta, que você abriu alguns textos, falando sobre fidelidade. Olha o que outros salmos diz. Salmo 33, verso 4. Rapidinho, anota aí do lado se você não conseguir me acompanhar, porque o relógio, ele quando está no sentido descer, ele é mais rápido. Eu gosto que ele está subindo, aí parece que ele demora, mas ali a gravidade ajuda que ele ande muito rápido. Salmo 33, verso 4 diz: a palavra do Senhor é o quê? Verdadeira. E Ele é fiel, fidelidade, em tudo que faz. Se existe uma palavra que não está no dicionário de Deus, é injustiça, no conceito de Deus. Ele nunca é injusto. Quando a gente fala assim: Senhor, faça justiça, e às vezes Deus faz e a gente fala: não é justo. Sabia que você está contradizendo o próprio Deus?
Porque Deus sempre é fiel. É por isso que quando eu peço ao Senhor justiça, eu falo, Senhor, age com misericórdia. Porque se às vezes fizer só justiça, só do jeito da justificativa, nem sempre eu vou gostar. Nem sempre você vai gostar. É muito bom ver a justiça e às vezes o nosso favor. Mas às vezes o que é justo não vai nos satisfazer. Mas eu quero que você saiba, Deus é fiel o quê? Em tudo o que Ele faz. Em tudo. Eu quero abrir um parêntese rápido. Se é uma pessoa na Bíblia que eu admiro, embora não há como dizer se é muitos acreditam que foi uma pessoa real que viveu, Jó. Jó é um exemplo de adorador nesse conceito, de entender a fidelidade de Deus. O capítulo 1 de Jó você conhece, já leu várias vezes, já ouviu as histórias, diz que depois de perder tudo, filhos, bens, saúde, Jó diz, Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó o adorou. Porque Jó entendeu, ele não é injusto, ele é fiel. E ele só merece uma coisa, adorado. Às vezes a gente conhece pessoas ou passamos por circunstâncias na vida que a gente fala assim, isso não é justo. Vou parar de ir na igreja. Vou parar de servir a Deus. Vou parar de dar o meu dízimo, porque não é justo. Cuidado. Porque nós somos instruídos pela palavra que Deus sempre é justo em tudo que faz. Às vezes a gente não vai gostar, mas lá na frente a gente vai entender por quê. Anos vão se passar e eu vou falar, Senhor, e você vai ter que reconhecer, obrigado por ter feito aquilo. Obrigado por ter agido com justiça naquele dia. Eu perdi aquele emprego e foi justo. O Senhor me abriu portas melhores. Eu fui, Senhor, retirado daquele local, mas o Senhor fez grandes coisas na minha vida. Porque o Senhor sempre é justo e fiel. Salmo 36, verso 5, mais um salmo. O teu amor, você está abrindo ainda, né? Perdoe. O teu amor, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Aqui é uma das expressões muito comuns na Bíblia, que é usar exageros, usar metáforas enormes para explicar algo. E a ideia do salmista é a seguinte, eu não tenho como elevar mais a tua fidelidade do que eu reconheço, que é as nuvens. Ele não tinha a capacidade que nós temos hoje de saber que existem as galáxias, que existe em todo esse universo, para dizer, Senhor, a tua fidelidade, ela não tem fim. O salmista estava limitado, e o que ele via de mais alto, que a sua mente podia enxergar de mais elevado, era as nuvens, os céus. Ele diz, a tua fidelidade é desse tamanho, ela é enorme. Ela não pode de maneira nenhuma ser diminuída, o Senhor é fiel. Salmo 89, verso 1, e o último salmo que nós vamos abrir nessa sessão, diz aqui, cantarei para sempre o amor do Senhor, e é uma canção que foi tirada desse salmo. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sempre eu vou declarar, o Senhor é fiel. É uma razão de nós dizermos, Senhor, muito obrigado, o Senhor merece ser adorado, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Terceira razão, porque nós devemos adorar a Deus de acordo com o Salmo 100, porque é esperado de nós. Quando nós lemos o Salmo, quando um ser finito como nós reconhece que nós temos um Deus que criou todas as coisas, inclusive a nós, quando o ser criado reconhece que esse ser maravilhoso, majestoso, acima de todos, é bom, o que é esperado dele, nada mais, nada menos do que adoração. C.S. Lewis, um dos maiores pensadores cristãos que existiu, ele sempre dizia que é a ideia de um homem perante uma linda obra de arte, de uma estupenda obra de arte. Não é esperado outra coisa de uma pessoa a não ser a admiração. Você está diante de algo magnífico, majestoso. E às vezes você não entende o tamanho daquela obra, mas mesmo assim você admira o poder, a expressão daquela obra. A ideia é a mesma, é esperado de nós, porque quando você reconhece quem Deus é, não é esperado outra coisa, a não ser adoração. A Bíblia mostra a nossa pequenez em vários momentos. Embora Deus nos elevou a um nível mais alto do que os anjos, nos deu um lugar de honra nos céus, nunca nós podemos esquecer de onde a gente veio e o que nós somos, amém? Mas também isso nos tem que dar lembranças constantes de quem Deus é e onde nós estamos. Deus, irmãos, nós temos que esperar de nós porque Ele é muito, muito, muito acima de nós.
É esperado de nós porque Ele é Deus grande. Nós estamos diante de um Deus Criador. Você não precisa de abrir sua nota. Salmo 24, verso 1 diz que do Senhor é a terra e todos que nela habitam. Nós estamos diante do Deus Criador. Pode as pessoas não reconhecerem isso, mas um dia terão que reconhecer que o Senhor é o Deus Criador. A Bíblia diz que um dia todos estarão diante do nosso Deus, prestando conta. E eu quero estar do lado certo. E você? Reconhecendo o Senhor muito. Estamos diante de um Deus verdadeiro, Salmo 145, verso 3. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Nós estamos também diante de um Deus que perdoa e nos sara. Queria chamar o Ângelo aqui. Enquanto ele vem, o Salmo 103, verso 1 diz o seguinte: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os meus pecados. Quantos já foram perdoados pelo Senhor? E sara todas as nossas doenças. Antes, você me procura há poucos dias e disse: pastor, eu tenho um milagre para contar. O que foi? Pode? A paz. Tá ligado? Vozão desse nem precisa de microfone, não. Sorry. Aí. A paz. A paz. Eu tenho um milagre para contar, um motivo a qual nós devemos adorar e bendizer o nome de Jesus. Este nome que é maravilhoso, este nome que entra na história do homem, muda a vida de homens. Amém. Cura, liberta, transforma. Este nome que eu devo toda a minha gratidão, toda a minha Amém. vida. A Ele a honra, a glória, o louvor. Amém, Jesus. A Jesus, somente a Ele. Eu e a minha esposa, nós fomos ver a pediatra da Sofia. Quando nós chegamos na pediatra, ela foi dar os shots dela e ela falou assim: ó, tá na hora de nós fazermos o exame de sangue da Sofia. Aí eu falei: tudo bem. Foi, coletou o sangue e mandou para o laboratório, mandou fazer o exame. Quando o exame voltou que os white cells dela, blood, estava very low. E veio um termo lá. E nós fomos olhar na internet o que era aquilo, porque nós ficamos curiosos e a doutora não queria falar para nós. E praticamente ela foi e falou assim: ó, o exame voltou com white cells muito baixo, então vamos fazer outro exame, porque talvez a immunidade dela está baixa. E quando ela fez o exame voltou exatamente da mesma forma, white cells, e veio um termo técnico. E que nós fomos olhar na internet. A Luísa olhou em casa e eu estava trabalhando e eu olhei no carro. E naquela hora, quando eu vi o que era aquilo, o meu chão foi tomado. Porque eu sou uma pessoa que eu não sou muito emotiva para chorar perto das pessoas, mas para o Senhor eu choro. Porque eu sei que Ele pode fazer qualquer coisa. E aquele termo era simplesmente... era o impossível da minha vida. Aquele termo significava que a minha filha poderia ter leucemia. E eu não conseguia falar essa palavra para minha esposa. E nem para minha família do Brasil. Mas para Jesus eu falava. E a médica falou assim: agora nós vamos ter que mandar ela para Stanford. Para o Packard, que só cuida de doença de sangue e câncer. E todo dia eu não dava conta de falar essa palavra para minha esposa. Mas quando eu entrava no carro, toda vez que eu saía de madrugada para trabalhar, eu chorava. Eu falei: Jesus, como pode a minha filhinha tão pequena ter essa doença, Senhor? Eu já vivi 40 anos. Tira dela e dá para mim. Hoje eu sei o que é ser pai. Porque eu morreria por causa da minha filha. Eu falei: Jesus, Tu curou muitos. Tu entrou na história de muitos cegos, de muitos leprosos, e Tu fez grandes coisas. Tu és o mesmo Jesus que estava ali naquele tanque e curou aquele homem. Tu podes fazer alguma coisa, Tu podes. Senhor, uma palavra ou um gesto Teu, a minha filha é curada. Daí nós fomos no médico em Stanford.
Quando chegamos lá, aquele lugar, me desculpa a expressão, cheira a morte, as crianças, o semblante tudo triste. E a Sofia começou a dar umas manchinhas roxas na perna, e nós ficamos olhando aquilo e nós pensávamos que ela estava batendo em algum lugar. E nós fomos, depois que nós fizemos o exame, fomos ver que saem essas manchas. E nós chegamos lá e nós fizemos o exame 2 vezes. Chegou lá, foi fazer o exame de novo, a médica, o especialista fez o exame. Ela falou assim, vamos fazer o exame, daqui 1 hora eu ligo para vocês podem ir embora. Eu estava no aeroporto para levar minha sogra, antes de eu entrar no avião ela me ligou. Ela falou assim, 1 ou 2, o exame que o laboratório fez está errado. Porque os white cells dela, está tudo normal. A sua filha nunca mais vai ter que voltar aqui. Amém. E eu falei, Jesus, como eu não vou te adorar? Tu és exatamente aquilo que tu disse que eras. Tu és o Filho de Deus. Amém. E nas tuas mãos está todo o controle, Jesus. Como eu não vou te adorar? Não sou perfeito, mas eu sei que Ele pode fazer. Ele entrou na história da minha filha. Ele curou a minha filha. Ele me deu um grande susto. Mas aquele mesmo que me deu esse susto foi o mesmo que curou. E hoje a minha filha está aí, saudável e sadia. Amém. E eu sei que um dia ela vai contar que o Jesus, que o Deus do pai dela, que ela serve, entrou na vida dela e curou ela. Se você está aqui hoje e você tem um motivo, talvez você está aqui e você acha que está tudo acabado, Ele faz brotar órgão onde não tem. Amém. Ele muda a história. Amém. Ele faz grandes coisas. Se nós conseguíssemos entender a dimensão do que é declarar o nome de Jesus, se nós entendêssemos o poder que tem esse nome, Jesus, Amém, Jesus. para chamar no meio da nossa família, em qualquer ocasião da nossa vida, tudo na nossa vida seria diferente. Amém. A Ele a honra, a glória, a Jesus de Nazaré. Amém, Jesus. Obrigado, anjo. Glória a Deus. Testemunhos como esse são inúmeros em todos os lugares. Não é uma característica única nossa. Jesus existe. Ele é real. Ele opera. E o salmista dizia, é Deus que nos perdoa de todos os nossos pecados e nos cura de todas as nossas doenças. E de acordo com isso nós devemos adorar a Deus, porque estamos diante de um Deus tremendo. Última razão, irmãos. Salmo 34 diz, bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre te louvarão, minha alma se glorificará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclame a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o teu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me o quê? De todos os meus temores. Foi isso que aconteceu com você, anjo. É isso que está acontecendo com muitos de nós. Nós devemos adorar esse Deus, irmãos, porque numa outra forma. O pastor Márcio também, pregando uma mensagem hoje um dia, dizia para nós, e ele tem pregado bem para caramba, ele é meu discípulo. Ele falava assim, tire Deus da cena, o que te resta? Nada. Se você não tivesse Deus para recorrer, o que você recorreria? Nada. Então, irmãos, nós temos Deus. De uma razão, é requerido de nós. Nós devemos adorar porque é requerido de nós. Adoramos porque Ele é Deus, adoramos porque Ele é bom, adoramos porque é esperado, mas também é requerido. Salmo 113, eu tenho projetado o verso 1, aleluia! Eu vou explicar um pouquinho mais sobre aleluia. Louve os servos do Senhor, louve o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre, do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. Você não precisa ser um expert na língua original, tanto no português como outras línguas, foi muito bem feita a tradução. A ideia aí de comando, imperativo dos verbos, não dando nenhuma opção para você e para mim. É uma ordenança, de acordo com esse salmo. Está todo voltado a uma ordem direta, vindo de Deus para nós, louvem ao Senhor. Não existe a condição, se vocês sentirem, se vocês gostarem, se vocês estiverem com vontade. Salmo 113, verso 1 e 3.
Nós devemos adorar porque é esperado de nós. A palavra aleluia, eu disse que voltaria a descrever um pouco mais, falei do que ela é formada. Mas a palavra está sempre, preste atenção, sempre no imperativo. Imperativo é ordem, imperativo é uma ordem direta. Ela está sempre no presente. É como se você, ao momento que encontrar uma palavra escrita na Bíblia, aleluia, é uma ordem direta, naquele momento, louve ao Senhor. E aleluia está sempre no plural. Por isso que não existe aleluias. Aleluia já está no plural. Louvem. A ideia de pluralidade, de um comando de todos devem fazer. Aleluia. Louvem ao nosso Deus. É muito interessante parar para pensar sobre isso. Por que Deus nos ordenaria adorá-lo? Eu parei para pensar sobre isso, fiquei pensando, será que há uma carência? Não, não pode ser, Deus é perfeito. Há uma necessidade? Não, não pode ser, Deus não necessita de ninguém, de nada. Então por que Deus nos manda, nos ordena a adorar? Isso me mexeu durante toda a semana. A gente tem essas mensagens elaboradas, a gente como pastor tem toda a liberdade de buscar aquilo que a gente sente do Espírito, mas queremos porque temos 2 cultos, 2 pastores pregando, a gente conversa bastante, mas o pastor Todd tem a sua liberdade, eu tenho a minha, mas a gente interage, por isso que alguns que ficam em 2 cultos, é a mesma mensagem? Sim, nós conversamos. Porque nós queremos que a igreja ouça a mesma mensagem, tenha a mesma direção. Mas eu me indagava nessa pergunta, por que o Senhor requer? E eu me deparei com um texto de Asaf Borba. Quem conhece Asaf Borba foi um dos pioneiros da adoração no Brasil. Asaf Borba foi uma pessoa assim que revolucionou, diga-se de passagem, a adoração no Brasil. E ele fez essa pergunta um dia, eu encontrei o texto dele, eu posso te dar onde eu encontrei, mas preste atenção no que ele diz. Sempre me perguntei por que Deus dia e noite adorando a Deus. Antes do mundo existir, já havia adoração nos céus. Concordo que um anjo se rebelou e levou alguns, mas ficaram milhares de anjos ainda adorando. O céu é cheio de adoração. É só lermos o livro de Apocalipse para termos uma visão da adoração no céu. Deus vê as coisas dentro de uma perspectiva. Quem vive no tempo somos nós. No céu já está tudo acontecendo, de eternidade em eternidade. Nós vivemos apenas uma porçãozinha da eternidade de Deus. Nós estamos vivendo na eternidade de Deus em cada segundo da nossa vida. Então descobriu o porquê da adoração. A adoração acontece quando nós, como povo de Deus, promovemos na terra o que, preste atenção, já existe no céu. Aí ele começa a descrever, um adorador é alguém plugado no céu. É alguém que se conecta no céu. É alguém que se conecta em algo que está acontecendo diariamente por eternidade no trono de Deus. Quando nos ligamos no eterno, começa a acontecer nas nossas vidas, no coração nosso, ao nosso redor, o que está acontecendo no céu. Olha, preste atenção como é profundo isso. Então ele fala, adoração não é uma ordem de música que cantamos diante de Deus. Não, adoração é a maneira de vivermos diante de Deus. Quando cantamos, esta é uma das maneiras pela qual adoramos a Deus. Mas a adoração é você estar conectado com Deus. Na adoração, a eternidade é transmitida para a terra, para a sua vida. Então, o porquê da adoração? Porque a adoração traz o céu à terra. Traz a presença de Deus para esse mundo, transforma o que está ao nosso redor. Uau, tremendas palavras de Asaf Borba. E tem mais coisas que ele falou, mas eu escolhi essas palavras. Ele fala, não é por necessidade. Pelo contrário, é por nosso benefício. É uma forma de Deus trazer o eterno, o que está acontecendo na sua presença para nós. É nos transportar deste lugar terreno para um lugar celestial. Por isso que há transformação tremendas que acontece na adoração. Quando a gente adora a Deus verdadeiramente, a gente vê as coisas acontecendo. Em conclusão, nós vimos hoje por que nós devemos adorar. Porque Ele é Deus. Vimos porque Ele é bom. Vimos porque é esperado de nós. E vimos porque é requerido de nós.
Só existe um ser na terra, preste atenção comigo, eu já concluí. Só quero que você pense no que eu estou falando, que não quer que você adore a Deus. Um ser. E você sabe quem ele é, Satanás. E há uma razão por que ele não quer que você adore a Deus. Por muitos anos eu achava porque ele era parte da adoração nos céus, embora a gente tenha muita obscuridade sobre esse assunto. E ele, como o grande orquestrador da adoração a Deus, hoje se sente ofendido para a adoração. Pode até lá ter suas razões, mas eu vejo uma razão clara na Bíblia. Por que ele não quer que nós adoremos a Deus? Você sabe por quê? Preste atenção em mim. Sabe por que Deus, ele não quer que você adore a Deus? Porque ele quer ser o objeto da adoração. Em Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado ao deserto, claramente você vê ele tentando Jesus, e a última tentação ele mostrou todos os reinos da terra, e disse: te darei tudo, se tão somente se prostrares e me adorares. O que o diabo quer é que você adore a ele, e não a Deus. É por isso que ele vai te oferecer tudo: dinheiro, prazeres, gozo nessa vida, se você se curvar e o adorar. Você inconscientemente pode pensar que não está adorando a ele, mas quando você começa a adorar essas coisas, você está adorando a ele, que te promoveu isso. Porque o foco da adoração nossa tem que ser Deus. Nós temos como igreja entender de uma vez por todas: eu não posso deixar nada roubar o meu tempo de adoração a Deus. Eu não posso de maneira nenhuma permitir que o dia consagrado à adoração de Deus seja levado por qualquer outra coisa. Quantos estão me entendendo? O diabo vai fazer de tudo para isso. Mas você precisa entender que você tem o dever, por várias razões, de adorar a Deus. Salmo 150, eu vou ler ele, quero que vocês coloquem de pé. Ouça as palavras do Salmo 150. Aleluia! Ou seja, uma ordem. Louve ao Senhor. Louve o Deus no seu santuário, louve no seu poderoso firmamento. Louve pelos seus feitos poderosos, louve-nos segundo a imensidão da sua grandeza. Louve-nos ao som da trombeta, louve-nos com a lira e com a harpa, louve com os tamborins, com as danças, louve-nos com instrumentos de corda, louve-nos com a flauta, com os símbolos sonoros. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. O último salmo termina dizendo: não há outra coisa para fazer na vida a não ser louvar a Deus, reconhecer a sua grandeza, com tudo que você é, com toda a capacidade que você tem, instrumental. Se não há nenhuma pela vida, todos que têm vida, louve ao Senhor. Eu quero concluir esse culto te encorajando a louvar a Deus. Nós tivemos um período de adoração, mas eu quero que você entenda, como propósito de igreja, quando você estiver num momento de adoração na igreja, não se conecte com nada, conecte com o céu. Não se conecte com ninguém, não se conecte com nada que está ao seu redor. Se conecte com Deus. E por isso que às vezes eu falo: irmãos, preste atenção em nada não, olhe para Deus, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu falo: por favor, conecte-se com aquilo que está acontecendo no céu. Ponha sentido nas suas palavras, ponha a razão nas suas ações. Não cante por cantar, cante por entender todas essas coisas. Deus é bom, Deus é verdadeiro Senhor, Deus tem sido maravilhoso, Deus tem curado as minhas enfermidades, sarado todos os meus pecados, perdoados. Eu tenho que adorar este Deus. Então vamos adorar a Deus em conclusão deste culto. Se você me assiste nesse momento, onde você está, comece a adorar a Deus. Não permita que só por fato de você estar em casa, você perca esse momento. Tire um momento para adorar a Deus. Logo mais nós estaremos encerrando essa mensagem. Deus te abençoe. Se Deus falou com você, entre em contato conosco. Deixe um e-mail, faça um pedido. Nós estaremos aqui para te instruir, continuar nessa vida de adoração com Deus. Nosso culto vai encerrar assim. Logo depois do louvor e da adoração, você está dispensado fazer o que você tem que fazer hoje. Se você precisar de um de nós pastores, venha até nós. Nós estaremos aqui, oraremos com você. Talvez alguma dificuldade, mas hoje eu sinto a gente concluir o culto em adoração. Adoração a este Deus. Amém? Vamos adorar a Ele. Com isso nós encerramos. Quem é esse o Rei da Glória? Outro igual não haverá. Quem é esse Rei tão santo?
Rei que nos deu vida.